você é uma pessoa competente, entrega resultado, se dedica, estuda, trabalha duro, faz o que precisa ser feito, mas sente que sua carreira está parada, travada, sem sair do lugar, esse vídeo é para você. Porque hoje eu quero falar de algo que eu vejo acontecer todos os dias dentro das empresas. Profissionais extremamente bons, respeitados tecnicamente, pessoas em que todo mundo confia, mas que ano após ano continuam no mesmo cargo, no mesmo nível, enquanto outras pessoas crescem. Isso gera uma sensação muito específica, uma mistura de frustração, dúvida e até injustiça. A pessoa começa a pensar, será que o problema sou eu? Será que eu não sou bom o suficiente? Será que eu fiz alguma coisa errada? E na maioria das vezes a resposta é não. O problema quase nunca é falta de competência. O problema é que existe uma diferença enorme entre ser competente e ser percebido como alguém pronto para o próximo nível. E essa diferença raramente é explicada de forma clara. Antes de continuar, já faz uma coisa importante, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui eu falo de carreira com profundidade, com realismo, sem discurso motivacional vazio e sem romantizar o mundo corporativo. Agora, deixe-me apresentar com mais calma, principalmente se você está chegando agora. Meu nome é Kleber Mello, eu tenho mais de 20 anos de experiência no mundo corporativo, já atuei em grandes multinacionais, liderei times, participei de decisões reais de promoção, sucessão, desenvolvimento de talentos e até desligamento. Hoje eu trabalho como mentor de carreira e estudo psicologia aplicada ao desenvolvimento profissional, porque eu percebi ao longo da minha trajetória que carreira não trava só por falta de conhecimento. Ela trava por fatores invisíveis, fatores de percepção, de comportamento, de contexto organizacional e de leitura do jogo. Porque quando você entende como as decisões realmente acontecem, você para de se culpar e começa a agir de forma estratégica. Nesse vídeo, eu vou te mostrar por que a competência sozinha não garante promoção, por que gente boa fica invisível e o que muda quando você entende a lógica real das decisões de crescimento. E se você já sentiu que está entregando muito e recebendo pouco em troca de termos de crescimento, fica comigo até o final. Existe uma crença muito forte dentro das empresas. Ela é repetida desde o início da carreira, muitas vezes por líderes bem intencionados. Faz bem o seu trabalho que alguém vai perceber. Isso parece justo, parece lógico, parece até motivador. Mas essa crença é uma das maiores armadilhas da vida profissional. As empresas não promovem quem apenas é bom tecnicamente. Elas promovem quem resolve problemas de um nível maior de complexidade. Competência técnica é o básico esperado. Ela não diferencia, ela só te mantém no jogo. O que acontece com muitos profissionais competentes é um fenômeno quase cruel. Quanto melhor você executa, mais você é demandado naquele mesmo lugar. Você vira a pessoa que resolve, a pessoa confiável, a pessoa que segura a área, a pessoa que apaga incêndio. E aos poucos, você vai sendo visto como indispensável. Aqui acontece uma confusão silenciosa, mas muito perigosa. As pessoas começam a acreditar que ser essencial é sinônimo de promoção. Mas na prática, muitas vezes é o oposto. Alguém olha para você e pensa, essa pessoa é ótima aqui. Se eu tirar ela daqui, quem vai fazer esse trabalho? E sem perceber, a sua excelência vira uma âncora. Promoção não é um prêmio por esforço. Promoção é recompensa por dedicação. Promoção é decisão estratégica. E decisão estratégica envolve risco. Quando alguém promove outra pessoa, essa pessoa está assumindo um risco. Risco de errar, risco de a escolha não funcionar, risco de ser questionado. Por isso quem decide promoção não pergunta, essa pessoa é boa, mas sim, essa pessoa aguenta o nível maior de pressão, essa pessoa resolve problemas mais complexos, essa pessoa representa menos risco para mim. Esse é o ponto que quase ninguém ensina. Enquanto você acredita que o jogo é só esforço e mérito, outras pessoas estão jogando um jogo diferente. O jogo da percepção, da prontidão, contexto. E não entender isso não te torna mais ético, te torna menos estratégico. Quando você entende isso,
para de se frustrar e começa a se posicionar de outra forma. Agora eu quero falar de um perfil muito comum nas empresas. E talvez em algum momento da sua carreira você se reconheça aqui. É o que eu chamo de executor crônico. O executor crônico é aquela pessoa que faz tudo bem, entrega no prazo, resolve problema, nunca deixa nada cair. Quando algo dá errado, é para ela que ligam. Ela vira referência técnica, vira a pessoa confiável, vira o porto seguro da área. E isso à primeira vista parece ótimo, porque gera reconhecimento informal, respeito e até admiração. O problema é o que vem depois. Com o tempo, essa pessoa passa a ser vista exclusivamente como executora. Alguém excelente para fazer, mas não necessariamente alguém para decidir, influenciar ou liderar. Sem perceber, ela entra numa armadilha silenciosa. Quanto mais ela resolve, menos espaço sobra para ela pensar, propor, questionar ou subir o nível da conversa. E aí acontece algo curioso. Quando surge uma vaga de liderança ou de próximo nível, o nome dela não aparece. Não porque ela não seja boa, mas porque ninguém consegue imaginá-la fora daquele papel. O executor crônico costuma ouvir frases como: "Você é essencial onde está", "Você é muito técnico", "Você resolve tudo". E essas frases soam como elogio, mas muitas vezes são sinais de estagnação. Porque crescimento exige mudança de percepção. Se você só é visto apagando incêndio, ninguém te imagina desenhando o mapa. Este perfil é extremamente confortável para a empresa, mas extremamente perigoso para a sua carreira. E aqui entra um ponto importante. O executor crônico muitas vezes não escolheu isso conscientemente. Ele entrou nesse papel porque é responsável, não gosta de erro, sente dificuldade em dizer não, quer ser reconhecido pelo trabalho bem feito. Só que o custo disso ao longo do tempo é alto. Crescer exige abrir mão de ser apenas o melhor executor para se tornar alguém que pensa, influencia e assume risco. E isso gera desconforto interno e externo. Mas sem esse desconforto, a carreira entra em modo automático. Agora vamos falar de um ponto central, talvez um dos mais importantes de todo o vídeo: posicionamento profissional. Muita gente acha que posicionamento é marketing pessoal, autopromoção ou se vender. Não é. Posicionamento é clareza, é deixar claro para você e para os outros qual é o tipo de problema que você resolve e em que contexto você gera mais valor. O erro mais comum que eu vejo é o seguinte: quando alguém pergunta, "O que você faz?", a pessoa responde com uma lista de tarefas. "Eu faço isso, faço isso e faço isso. Eu cuido disso, acompanho aquilo." Mas quem decide promoção não pensa em tarefas, pensa em impacto. A pergunta real que acontece na cabeça de um gestor é: que tipo de problema essa pessoa resolve? Quando algo complexo acontece, é para ela que eu olho? Ela atua só no operacional ou também no estratégico? Sem posicionamento claro, tudo vira esforço disperso. O networking vira conversa vazia. A comunicação vira explicação longa. A entrevista vira defesa. A carreira vira reação ao que aparece. Posicionamento não é falar mais. É ser mais facilmente compreendido. É conseguir em poucas frases transmitir algo como: "Eu sou a pessoa que resolve esse tipo de problema nesse contexto, gerando este impacto." Quando você não faz isso conscientemente, alguém faz isso por você, e geralmente da forma limitada, da forma errada. Alguém te define como muito técnico, bom executor, confiável, mas ainda não pronto, e essas definições, uma vez criadas, são difíceis de quebrar. Por isso, o posicionamento não é um discurso bonito, é construção diária. Ele aparece nas reuniões, nos projetos que você aceita ou recusa, na forma como você apresenta resultados, no tipo de problema que você escolhe resolver. Quem cresce não é quem trabalha mais, é quem é percebido com mais clareza no jogo certo. Agora eu quero entrar num ponto que quase ninguém gosta de olhar, mas que é decisivo para entender por que profissionais competentes não crescem: a psicologia da invisibilidade. Muita gente acredita que fica invisível porque o gestor não enxerga,
porque a empresa é injusta ou porque o sistema é falho. Às vezes isso até acontece, mas na maioria dos casos a invisibilidade é construída, sem intenção. Profissionais muito competentes costumam ter alguns comportamentos em comum. Eles evitam se expor, evitam errar em público, evitam discordar, evitam se posicionar antes de ter certeza absoluta. Por fora, isso parece maturidade. Por dentro, muitas vezes é medo de julgamento, medo de falar algo errado, medo de parecer arrogante, medo de perder a imagem de bom profissional. O problema é que no ambiente corporativo, quem não se expõe simplesmente não entra no radar. Inclusive, o cérebro de líderes e gestores funcionam por atalhos. Ele presta atenção no que é visível, recorrente e contextual. Quem fala, aparece. Quem aparece é avaliado. Quem é avaliado, passa a ser considerado. Invisibilidade nunca levou ninguém à promoção. Existe uma armadilha psicológica muito comum aqui. A pessoa acredita que se ela for perfeita, se ela errar pouco, se entregar sempre no padrão mais alto, ela estará segura. Mas a perfeição não protege, ela paralisa. Enquanto você espera estar 100% pronto para se expor, outras pessoas estão expondo com 70% de prontidão e sendo vistas. E isso não significa que elas são melhores, significa apenas que elas são percebidas. Promoção não é sobre ausência de erro, é sobre capacidade de lidar com o erro em público. Quem cresce não é quem nunca erra, é quem erra, aprende, se ajusta e continua visível. Quando você evita qualquer situação de risco, você pode até preservar sua imagem técnica, mas paga um preço alto. Ninguém te associa a decisão, liderança ou futuro. A psicologia da invisibilidade funciona assim. Quanto mais você tenta se proteger, menos espaço você ocupa. Esse é um ponto desconfortável, mas absolutamente essencial para destravar a carreira. Agora eu quero quebrar uma das maiores ilusões sobre promoção. Muita gente acredita que promoção é uma avaliação individual, técnica, justa e objetiva. Como se alguém sentasse, olhasse uma lista de entregas, comparasse currículos e escolhesse o melhor. Isso quase nunca acontece assim. Promoção é uma decisão coletiva. E essa decisão é tomada em uma mesa onde você não está presente. Nessa mesa, ninguém pergunta quem entrega mais. As perguntas reais são muito diferentes. Quem está pronto para assumir mais risco? Quem aguenta mais pressão? Quem representa menos risco para quem decide? Quem sustenta esse próximo nível sem quebrar? E aqui entra um ponto fundamental. Alguém precisa sustentar o seu nome nessa conversa. Alguém precisa dizer, eu confio nessa pessoa. Eu coloco o meu nome nessa decisão. Se der errado, eu assumo. Sem isso, não existe promoção. Você pode ser excelente, pode entregar muito, pode ser respeitado tecnicamente, mas se ninguém te defende quando você não está na sala, você simplesmente não existe na decisão. Esse é um choque grande para muita gente, porque desmonta a ideia de meritocracia pura. Mas entender isso não te torna cínico, te torna estratégico. Promoção envolve risco político, e toda decisão arriscada precisa de alguém que sustente. É por isso que competência sem defesa vira invisibilidade. E esforço silencioso raramente se converte em crescimento. Agora a gente chega em um ponto dos mais importantes de todo esse conteúdo. Um ponto que quase ninguém explica de forma direta, mas que na prática decide muitas promoções. A figura do sponsor. Antes de tudo, é importante esclarecer uma coisa. Sponsor não é mentor. Sponsor não é alguém que te dá conselho. Sponsor não é alguém que gosta de você. Sponsor é quem te defende quando você não está presente. É quem fala seu nome numa mesa de decisão. É quem sustenta o risco de dizer, eu confio nessa pessoa. Eu coloco o meu nome nessa escolha. Toda pessoa promovida teve um sponsor, mesmo que nunca tenha chamado assim. Mesmo que nunca tenha percebido conscientemente. E aqui vem um ponto que incomoda muita gente competente. Sponsor não se constrói com esforço silencioso. Você não constrói sponsor apenas entregando bem. Você constrói sponsor quando passa a facilitar a vida de quem decide.
Isso acontece quando você resolve problemas que não doem acima do seu cargo, antecipa riscos, traz clareza em situações confusas, ajuda alguém a tomar uma decisão melhor. Perceba que isso não tem nada a ver com simpatia, tem a ver com confiança estratégica. E confiança estratégica não surge da noite para o dia, ela se constrói em interações recorrentes, em contextos relevantes, com entrega consistente e visível. Outro ponto importante, sponsor não é necessariamente o seu gestor direto. Muitas vezes, o sponsor é alguém de outra área, alguém de um nível acima, alguém que você ajudou a resolver um problema crítico. Por isso, quando a pessoa diz, meu chefe não me promove, a pergunta que precisa ser feita é outra. Quem além do seu chefe te conhece no nível certo? Carreira não cresce em isolamento, ela cresce em rede de confiança. E aqui tem um erro clássico. Muitos profissionais competentes acreditam que buscar sponsor é politicagem, que é interesse. Mas a verdade é que ninguém promove alguém que não conhece, não confia e não se sente seguro para defender. Entender o papel do sponsor muda completamente a forma como você enxerga a sua carreira. Você para de esperar reconhecimento automático e começa a construir relações estratégicas genuínas com consciência. Agora vamos olhar o outro lado da moeda. Porque se o sponsor é tão importante, por que tanta gente competente passa a carreira inteira sem construir um? E aqui entram alguns padrões muito claros. O primeiro padrão é a crença de que o trabalho fala por si. Essa crença é confortável, porque ela tira a pessoa da responsabilidade de se expor, de se posicionar, de se relacionar de forma estratégica. Mas o trabalho não fala sozinho, ele precisa de tradução. Se você não traduz o impacto do que você faz, alguém traduz por você, e quase sempre de uma forma limitada. Outro padrão comum é a evitação consciente de quem decide. A pessoa pensa, não quero incomodar, não quero parecer interesseiro, não quero puxar saco. E com isso, ela se mantém distante exatamente de quem poderia se tornar sponsor. O terceiro padrão é a confusão entre ética e passividade. Ser ético não é ser invisível. Ser profissional não é se anular. Ser competente não é se esconder. Gente competente muitas vezes evita esse jogo porque tem medo de perder a imagem de boa pessoa. Mas paga um preço alto, ninguém se sente responsável por defendê-lo. Outro ponto importante, muitos profissionais só tentam construir sponsor quando a promoção já está em pauta. E aí já é tarde. Sponsor não se constrói no pedido, se constrói muito antes. Em projetos, conversas, decisões difíceis, momentos de pressão. Quando você só aparece quando precisa, ninguém te defende quando importa. Por isso, carreira não é sobre esforço isolado, é sobre construção de confiança ao longo do tempo. A pergunta que todo profissional competente deveria se fazer é: quem hoje, dentro da empresa, falaria bem de mim numa mesa de decisão? Quem se sentiria confortável em colocar o nome em risco por mim? Se a resposta for ninguém ou não sei, isso não é um julgamento, é um diagnóstico. E diagnóstico não serve para culpar, serve para ajustar a rota. Entender por que você não construiu sponsor até agora é o primeiro passo para mudar de forma consciente, ética e estratégica. Agora eu quero falar de um fator que gera muita frustração profissional porque ele é real, impacta diretamente a carreira e ao mesmo tempo não está totalmente sob o seu controle. O timing organizacional. Muita gente olha para a própria trajetória e pensa: eu fiz tudo certo, eu entreguei, me preparei, me desenvolvi e mesmo assim a promoção não veio. Isso acontece porque carreira não se move apenas no mérito individual. Ela se move dentro de estruturas organizacionais e essas estruturas têm ciclos, limites e prioridades. Timing envolve coisas como orçamento, ciclo de avaliação, congelamento de vagas, reestruturação, troca de liderança, mudança de estratégia. Nada disso tem a ver com a sua competência direta, mas tudo isso afeta as suas chances de crescimento. O problema é que muita gente internaliza isso como falha pessoal. A pessoa começa a duvidar de si mesma por algo que é contexto. E isso é extremamente desgastante
psicologicamente. Quem cresce não começa a se movimentar quando a vaga abre. Quando a vaga abre, a decisão geralmente já está encaminhada. A construção da promoção acontece meses antes, quando ninguém está falando explicitamente sobre isso. É nesse período que a percepção é formada, os nomes começam a ser lembrados, os sponsors se posicionam. Por isso, esperar o time não significa ficar parado, significa se preparar antes dele chegar. O erro comum é o profissional só se posicionar quando sente que está na hora. Mas quando você sente que está na hora, muitas vezes o jogo já aconteceu sem você. Time organizacional exige leitura fina, entender o momento da empresa, entender o momento da liderança, entender onde estão as prioridades e usar isso para decidir quando se expor mais e quando consolidar. Carreira não cresce em linha reta, ela cresce em janelas, e quem entende isso sofre menos e escolhe melhor onde investir energia. E se você ficou até aqui é porque isso toca diretamente a sua carreira. Então se inscreve no canal porque quase ninguém fala sobre isso do jeito que eu falo aqui. Agora vamos falar de um ponto que dói, mas é absolutamente decisivo para o crescimento profissional. A diferença entre prontidão real e prontidão percebida. Você pode estar tecnicamente pronto, pode ter experiência, pode ter maturidade, pode entregar resultados consistentes. Mas se isso não é percebido pelas pessoas certas, na prática não existe. No mundo corporativo, percepção vira realidade operacional. Isso não significa que o sistema é injusto, significa que decisões são humanas. Gestores não promovem apenas quem é capaz, promovem quem parece capaz naquele contexto específico. E aqui entra um erro muito comum dos profissionais competentes. Eles acreditam que prontidão é algo interno, algo que se constrói em silêncio, algo que um dia será reconhecido. Mas prontidão no jogo corporativo é algo visível. Ela aparece quando você assume responsabilidades antes do cargo, se posiciona em decisões difíceis, opina sobre temas além da sua tarefa, sustenta conversas desconfortáveis, lida com pressão de forma madura. Quem espera estar 100% pronto para agir, geralmente chega atrasado. Porque quem decide promoção não busca perfeição, busca sinal de capacidade futura. Existe uma pergunta implícita na cabeça de quem decide. Se eu der esse próximo passo para essa pessoa, ela se sustenta? Essa resposta não vem do currículo, vem da observação do comportamento ao longo do tempo. Por isso, crescer exige um movimento consciente, agir com o próximo nível antes de ter o cargo. Não no título, mas na postura, na forma de pensar, na forma de se posicionar. Quando prontidão real e prontidão percebida se alinham, a promoção deixa de ser surpresa, ela vira consequência. Quando eles não se alinham, a frustração cresce e a pessoa sente que está sempre quase lá. Entender essa diferença é uma das chaves importantes para sair da estagnação com consciência e estratégia. Agora eu quero falar de um momento crítico na carreira de muita gente competente, o momento de pedir promoção. Esse é um dos pontos onde bons profissionais mais erram, não por má intenção, mas por falta de leitura do jogo. Existem dois erros clássicos aqui: pedir promoção cedo demais ou pedir promoção tarde demais. Quando a pessoa pede cedo demais, normalmente ela está olhando só para si. Ela pensa: eu já entrego, eu já faço mais do que o meu cargo pede, eu já estou pronta. Mas promoção não é decidida apenas pela sua percepção interna. Ela depende da percepção coletiva. Quando você pede promoção antes de ter prontidão percebida, ter um sponsor construído, ter narrativa clara, ter confiança instalada, você se expõe desnecessariamente. E o problema não é ouvir um não. O problema é como se esse não fica registrado. Muitas vezes esse pedido precoce cria um rótulo silencioso. Boa tecnicamente, mas ainda não pronta. Ansiosa. Imatura para o próximo nível. E rótulos são difíceis de apagar. Agora vamos para o outro extremo. O erro de pedir tarde demais. Esse erro é ainda mais comum entre profissionais competentes.
A pessoa espera mais um projeto, mais um resultado, mais um ciclo, mais uma validação. Ela acredita que quando estiver perfeita, o reconhecimento virá naturalmente. Mas quando ela decide pedir, a decisão muitas vezes já foi tomada. Outro nome já foi definido. Outro sponsor já se posicionou. E aí vem a frustração clássica. Mas eu faço tudo isso há anos. Sim, mas promoção não olha para o passado. Ela olha para o futuro percebido. Potencial. O pedido de promoção não é um evento isolado. Ela é apenas a formalização de algo que já está acontecendo. Quando você precisa convencer alguém do pedido, é sinal de que o jogo anterior não foi bem construído. O pedido certo acontece quando sua prontidão já é comentada, seu nome já circula, seu sponsor já existe, a liderança já te enxerga no próximo nível. Nesse cenário, o pedido não cria desconforto, ele apenas alinha a expectativa. Por isso a pergunta correta não é quando eu devo pedir promoção. A pergunta real é o que precisa estar acontecendo antes desse pedido para que ele seja natural. Quando você entende isso, o pedido deixa de ser um risco e passa a ser consequência. Agora eu quero amarrar tudo que a gente falou até aqui. Porque se você olhar cada bloco isoladamente, pode parecer complexo demais. Mas quando você junta tudo, o jogo fica muito claro. Carreira não trava por falta de competência. Trava por leitura incompleta do jogo. Vamos recapitular de forma madura. Competência é base. Sem ela, nada acontece. Mas competência sozinha não promove ninguém. Promoção envolve percepção, contexto, timing, sponsor, narrativa, coragem psicológica. Ela não é um prêmio por esforço, é decisão coletiva sobre risco futuro. Gente competente fica travada quando confunde esforço com visibilidade, execução com liderança, ética com passividade, prontidão real com prontidão percebida. Quando você entende isso, algo muda internamente. Você para de se sentir injustiçado e começa a agir com consciência. Você começa a subir o nível do jogo sem perder integridade. E isso é importante de dizer. Nada do que foi falado aqui é sobre manipulação. É sobre maturidade profissional. É entender que empresas são sistemas humanos, que decisões são imperfeitas, que crescimento exige leitura, presença e posicionamento. Quando você domina isso, sua carreira deixa de ser reativa e passa a ser construída. Se você chegou até aqui, provavelmente já percebeu que o problema nunca foi falta de potencial, foi falta de mapa. E agora você tem esse mapa. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal, compartilha com alguém competente que você sabe que está invisível e se quiser ajuda personalizada, o link da sessão gratuita de diagnóstico está aqui na descrição do vídeo. Porque o jogo não muda quando você trabalha mais, ele muda quando você entende onde está jogando. Nos vemos no próximo vídeo.